Bom dia! Sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje nós vamos entrar num outro tema, na plenitude, na eliminação do orgulho. Hoje a gente vai começar a falar sobre a raiz de todos os nossos problemas, né? E vamos entender como que foi que o orgulho entrou na minha e na sua vida. Olha, já adianto, tá? Não tô aqui pra dizer que ninguém é orgulhoso. Não tô aqui pra dizer que você é orgulhoso, tá? Eu quero que você abra a sua mente pra que você entenda. E aí, quando a gente for conversando sobre isso, se você for entendendo que existe isso na sua vida, aí você vai aprendendo, tá? Mas senão você deixa assim no mosaico, deixa na parede assim, e se depois fizer sentido pra você, você pega pra você, tá bom? Liga o botãozinho da consciência, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos fazer nossa oração pra gente começar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por mais um dia que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Pai, tu és a nossa estrela da manhã, tu és a rosa de Saron, tu és, Senhor, o leão da tribo de Judá, tu és Pai, mas o Senhor também é aquele que nos orienta, que nos exorta, que nos corrige, porque a Bíblia diz que tu és um Pai que ama, então o Senhor corrige também. Pai, abre o nosso entendimento, abre a nossa consciência, que fichas venham cair, que vendas, Senhor, venham cair, para que a gente possa ver aonde foi que o orgulho entrou na nossa vida, Senhor, e o caminho para eliminar ele da nossa vida. Senhor, traz as pessoas certas, coloca os filtros certos no ouvido de cada um, para que cada um receba aquilo que precisa nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ó, você não tenha, você vai abrir no livro de sua Bíblia, no livro de Provérbios, Provérbios 16, 18. Queda, repetindo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A palavra de Deus, ela, em vários momentos, ela nos exorta sobre o orgulho. Tem um versículo que diz assim, ó, que Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, eu acho que a que mais dói assim no meu coração é essa, de Deus rejeitar os orgulhosos, né? Então, você pode pensar assim, Monique, mas para tirar o orgulho da minha vida, para resolver os meus problemas, é preciso de pagar um preço. Mas a verdade é que a gente já paga um preço. E muitas vezes por não pagar o preço, sabe? Não enfrentar isso, de não ter coragem de falar assim, olha, eu preciso resolver isso daqui. Então a gente já paga um preço. O melhor é resolver, porque isso passa. E lembra, quando a gente estiver pronta, o que vai acontecer? A gente vai acessar a nossa promessa. A promessa de que a gente tem uma vida plena e abundante. Então, melhor é fazer o quê? Permanecer na jornada. E não do mesmo jeito, tá? Então, eu vou começar a ler aqui o devocional. Diz assim. Levei algum tempo... Deixa eu só voltar aqui assim... levei algum tempo para entender que ele, o orgulho, era a razão de todas as disfunções que existiam na minha vida. Que ele era a raiz de tudo que existia em mim que não agradava a Deus. E pior, que ele era quem me impedia de ser a mulher que Deus me criou para ser. E que hoje eu ainda não me transformei. É por causa dele, o orgulho. O orgulho é ardiloso. Ele entra na minha e na sua vida como a solução dos nossos problemas. Ele entra como nosso fiel protetor, nosso melhor amigo. Ele foi o nosso maior aliado durante os nossos momentos de dor. O orgulho, esse sentimento de difícil de autodiagnóstico, se instala no nosso caráter quando passamos por experiências de dor.
quando nos sentimos abandonados, traídos, trocados, comparados, criticados, humilhados, espancados, abusados e qualquer outra experiência em que nos sentimos não amados, não aceitos, não pertencentes ao grupo. Ou seja, quando sentimos de alguma maneira rejeitados. Então, como que o orgulho entra? Ele entra em todas as vezes que a gente passa por algo que a gente se sente não amado, não pertencente. Então, todas as vezes em que você ouviu palavras, né? E se você ouviu, pode escrever aí, se você ouviu e o quanto que isso foi forte, de 0 a 10 na sua vida. Por exemplo, palavras de acusação, né? Quantas vezes a gente, pais dizem assim para os seus filhos, olha, eu trabalho 12 horas por dia para te dar aquilo que eu não tive, para te fazer, para você ter uma vida que eu não tive. Olha, você por sua conta que eu tenho esse problema. É por causa de você, por causa de você que eu aguento esse marido. Que no dia que você fizer 18 anos, eu ponho você pra fora de casa e eu vou viver a minha vida. Eu vou largar esse homem. Porque sem ele eu não consigo me sustentar. Quantas vezes, né? Se você ouve essas palavras de acusação e outras mais, isso faz o quê? Você se sente culpado. Culpado dos problemas dos seus pais. E aí o que acontece? Você se sabota. Por quê? Dá um jeito sempre de se sabotar. Porque eu sou culpado. Culpado não merece ser feliz. Então tá fazendo tudo certo, mas tá vendo que tá tudo certo. Faz alguma coisa pra se sentir mal, pra se fazer isso, né? Então a nossa criança passou por isso e a gente, na vida adulta, se sabota porque tem na cabeça ainda, na mente, tá gravado de que é culpado por causa das palavras de acusação que ouviu quando era criança. Outra coisa pais que brigam, né? Uma família que há brigas, a discussão, muitas vezes a agressão. Isso, o que a criança lá no passado entende que você precisa tomar um partido. Você olha, se a mamãe tá brigando com o papai, é que o papai fez coisa ruim. Não, mas o papai é um príncipe, é o amor da minha vida. É o príncipe, é o meu príncipe. Mas fica aquela coisa na cabeça da criança. Olha, eu vou precisar tomar um partido, eu vou precisar escolher um lado. E aí, o filho toma um partido. Não, é melhor ficar com meu pai. Não, é melhor ficar com a minha mãe. Outra coisa, abandono. Abandono, e assim, pode ser abandono físico, de fato, ou pode ser emocional. Então, assim, o abandono físico é o quê? O pai que foi embora, ou a mãe que foi embora e deixou o filho para trás. Ou às vezes até por causa de morte também, né? Mas assim, Monique, mas o meu pai morreu. Mas foi um acidente. Mas a criança, que lá quando era criança, nós quando éramos crianças, a gente não tinha essa consciência. A gente não conseguia separar isso. Então a gente pensava assim, olha, se o meu pai tivesse aqui, eu não passava por isso. Olha, se meu pai tivesse aqui, eu não ia passar por essa situação. Meu pai ia me proteger. Então, ou emocionalmente, o pai tava lá, mas era como se não estivesse, não fazia diferença. Então, isso também é um abandono. E quando isso acontece na nossa criança lá atrás, o que acontece hoje na nossa vida? A gente faz coisas para se sentir abandonado. Então, ainda tem mais umas aqui, ó, mais alguns exemplos para você entender e trazer na sua memória se aconteceu com você. E principalmente, o quanto que isso foi forte. Cadê a mamãe que não me coloca para dormir? Porque a mãe tá trabalhando ou tá em outro lugar. Cadê o meu papai que não vem na minha reunião, que não vem na apresentação do Dia dos Pais? Tudo isso faz com que a criança se sinta abandonada. E por mais que você fale assim, não, Monique, mas era porque ele estava trabalhando, isso é a sua razão. Mas a sua emoção, a criança que viveu isso lá atrás, ela se sentiu abandonada. E muitas vezes, você vai fazer o que hoje na vida adulta? Vai criar situações para que você fique sozinho de novo. Isso é muito doido, né? Mas é a verdade. Se você analisar bem, quantas vezes você às vezes se coloca em relacionamentos, seja de amizade, amorosos, com pessoas que não são boas, por quê? Pra
ou que alimentam esse vício seu, porque acaba sendo um vício emocional. Pra quê? Pra hoje você se sentir abandonada, rejeitada. Lembra que eu falei pra vocês das vezes que o meu esposo saía antes de mim pra igreja, porque precisava abrir a igreja. Eu me sentia rejeitada, a que ficou pra trás, a abandonada. Olha só. Até o dia que eu tive essa consciência, falando, calma, não tô sendo abandonada. Ele só precisa ir mais cedo pra poder abrir a igreja. Então, olha só como que é a nossa mente, por causa de coisas que a gente viveu na nossa infância. Outra coisa, outra manifestação disso na nossa vida adulta, arrogância. De falar assim, eu não preciso de ninguém. Pode ir, vai mesmo, pode ir, eu me viro aqui, eu fico bem sozinha. Sabe aquela história do eu melhor sozinha do que acompanhada? Orgulho. É uma manifestação de orgulho, por causa disso que a gente aconteceu lá na nossa infância. Não, já me abandonaram, eu vou aprender a me virar sozinha. Então deixa comigo que eu dou conta, sozinho. Então, isso é uma manifestação do orgulho, da ferida que ainda está aberta. Isso é porque a ferida ainda está aberta. Outra coisa, comparação. Quando alguém de autoridade, um tio, a mãe, o pai, fala assim, tá vendo fulana? Sua prima? Nossa, sua prima é bem melhor que você. Sua prima limpa a casa melhor do que você. Olha como a fulana é inteligente. E aí, o que acontece? Quando você cresce achando que o outro vai ser sempre melhor que você. Por quê? Você ouviu alguém de autoridade sobre a sua vida, dizendo a vida inteira que o outro era melhor. E aí, o que acontece? Agora, na vida adulta, tudo o que é de bom é pro outro e não pra mim. Então, por quê? Você cresce se achando que realmente não é capaz. Se aquela pessoa falou, realmente, eu não devo ser capaz. Então, o que fica, a coisa boa fica pra quem? Pro outro, nunca pra mim. Então, pra mim, o piorzinho é pra mim. E a gente se contenta com essa vida medíocre. Outra coisa, palavras de acusação, né? Impaciência, agressão. Pessoal, comer com o chinelo do lado, né? Não sei você, se isso já aconteceu com você. De falar assim, não, você vai comer tudo, o chinelo tá aqui. Enquanto você não comer, o chinelo não vai sair daqui. Se você não comer, você vai apanhar. Quantos cintos quebrados nas costas da gente quando a gente foi criança? Quando a gente era criança. Né? Então, essas coisas, elas fizeram a gente não se sentir amado, não se sentir pertencente. Porque a gente falou assim, olha, lembrei de uma coisa. Teve uma vez, a minha mãe era um pouco impaciente, né? E aí, quando teve um dia que eu tava no banheiro, e ela me chamando na porta, porque a gente ia tomar vacina. A vizinha ia levar a gente pra tomar vacina, porque há 30 anos atrás não tinha UBS em todos os bairros, igual tem hoje, né? Então a gente ia pra um outro bairro, e a vizinha que tinha carro ia levar o filho dela e ia levar a gente também pra tomar, eu e minha irmã. E nós fomos. Minto. Aí antes, quando eu tava no banheiro, gente, criança imagina, né? Eu fiquei ali fantasiando coisas na mente. E demorei no banheiro. E aí minha mãe me chamando lá e eu não ouvia. Até o momento que eu ouvi um grito bem forte que ela deu. E eu corri pra lá. Ela pegou e falou palavras assim bem ruins. E aí a menina que tava a mulher, né, que ia levar, eles eram pastores. Eles tinham uma igreja na porta da minha casa. Então esses pastores iam levar a gente. Aí ela pegou, ouviu tudo. A gente entrou no carro e foi lá pro Lavras pra tomar a vacina. Na hora que isso aconteceu, aí a menina falou assim pra mim. Falou assim, nossa, sua mãe é nervosa, né? Mas fica tranquila, porque quando Deus tem algo na vida da gente, a gente passa por essas situações difíceis desde criança. Sabe o que aconteceu? Eu olhei pro vidro e nesse tempo eu já tinha aprendido que eu já ouvia muito que eu calada estava errada. Então eu nunca me posicionava. Então, o que aconteceu? Eu olhei pra janela, assim, do carro e falei assim, se Deus existisse, se Deus me amasse de fato, eu não passava por isso. Olha só, que o nível de se sentir abandonada era tão grande que eu nem acreditava que existia um Deus que olhasse por mim. Nessa época, eu tinha uns 8 anos, gente. Uns 8 anos. Então, pensa... Na verdade, foi menos anos atrás, né? Não foram 30. Deve ter tido uns
25, 26 anos, mais ou menos. Então, olha só como que é a nossa mente. Então, todas as vezes que a gente se sente abandonado, se sente não amado, não pertencente, por exemplo, tá a família toda aqui reunida na mesa, mas a criança tá lá no mundinho dela, sozinho. Não, você come aqui no chão. Isso são o quê? Não tá se sentindo pertencente. Vai viajar, a criança fica. A criança sempre fica. A criança não vai junto com os pais. A mãe vai trabalhar em outra cidade e os filhos ficam com os avós. Tudo isso, gente, eu não tô... Pensa, eu não tô criticando, não tô julgando, eu tô dizendo pra você. Quando acontece isso, quando é criança, na vida da adulta, a gente tem prejuízos por causa dessa ferida que ainda tá aberta. E o pior, né? Feridos ferem, lembra? Feridos ferem. Então, quando a gente tem essa ferida, o que a gente faz? A gente sangra em cima de outras pessoas. Então, outras pessoas estão sendo, por exemplo, nossos filhos ou o nosso marido tá sofrendo. Por quê? Porque existe essa ferida em nós aberta ainda. Porque duas coisas podem acontecer. Você, por exemplo, você ouviu, você é uma desorganizada, você é uma pessoa, uma mulher porca, dizer assim, né? Por causa de não limpar a casa do jeito que a mãe julga que seja certa. O que acontece? Ou você vai falar assim, vai fazer um voto com você, falar assim, ela vai ver, eu vou limpar essa casa, vou deixar tudo brilhando, ela vai ver, eu vou mostrar pra ela. Ou eu vou mostrar que nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém vai falar assim comigo de novo. Ou você veste a camisa de quem realmente é preguiçosa, de quem realmente é desorganizada, de quem realmente não é limpa. Existem as duas coisas. Ou você repele totalmente, eu não vou fazer isso, ela vai ver, eu vou mostrar pra ela que eu vou dar certo sim. Ou vai falar, realmente, não dou certo não, minha mãe tinha razão. Essas duas coisas podem acontecer. Então, voltando aqui pra leitura. Eu comparo o orgulho a um amante. Porque para ele, pro amante, você está sempre bonita. Sempre cheirosa. Tudo que faz é lindo e perfeito. E os problemas da sua vida são os outros. Nunca você. Então, é o outro. O problema não é o outro. Não é você, é sempre o outro. E para a comparação ser mais real, o orgulho vai dar um jeito de anular, de invalidar, de desqualificar e, se possível, matar seu adversário mais forte, que é quem? Provavelmente o seu cônjuge. Afinal de contas, o cônjuge é a pessoa que mais vê verdade sobre quem somos, sobre quem temos sido. E a melhor pessoa para jogar luz nas trevas. Mas é claro que o orgulho não suporta essa luz, não suporta a verdade. Então, lembra que eu falei que a gente vai ferir outras pessoas com esse nosso comportamento? Porque a gente aprendeu dessa forma. Então, a gente replica, a gente faz de novo. E aí, provavelmente, quem é a pessoa que vai mais sofrer? É a pessoa que tá mais perto. Muito provavelmente o nosso cônjuge. Quantas vezes o marido ou a esposa fala, olha, você é muito ignorante nisso, olha, você é muito impaciente nisso, nossa, você me desonra quando você fala isso, né? Isso são o quê? É luz, mas o que o orgulhoso vai falar? Vai fazer? Não, imagina, eu não, eu sou perfeita. Ou vai falar assim, olha, mas eu tenho isso de qualidade, que a lista de qualidades são tão grandes que você, por favor, esquece isso daí. Não. O outro, é sempre assim, o outro, sabe? Ele é como se fosse o orgulho, né? Como se fosse uma segunda pele que a gente veste assim, ó. Não, vamos proteger do frio. Ou um band-aid, sabe? Eu tô ferida aqui, lembra? Todas as vezes que eu me senti não amado, não rejeitado, não pertencente, isso aqui vai ficar... Toda vez que a gente vai ficar fazendo isso, daqui a pouco, isso aqui vai virar uma ferida. Aí o orgulho vem e fala assim, não, deixa eu pôr esse band-aid aqui, eu vou cuidar de você. Ai de quem fingir, fazer menção de que vai tocar na ferida. O que a gente vai fazer? Tira a mão daí. A gente vai ferir antes da pessoa falar com a gente. Então, antes dessa pessoa me ferir, eu vou ferir ela. Isso é o quê? É o orgulho. É o orgulho. Esse é o orgulho. E aí, o que é mais terrível do orgulho é que ele muda de roupa. Ah, você descobriu que
que por ser impaciente você tá sendo orgulhosa, então eu vou arrumar outro jeito de aparecer pra você não ter consciência. Então, todo momento a gente tem que estar vendo, olha, qual o nível e pra qual lugar que ele foi agora. E até achar que vencer o orgulho é o próprio orgulho. Não, mas eu já venci já. É orgulho. A vida inteira, a gente vai lutar contra ele. A palavra de Deus nos exorta a ver o perigo do orgulho. Se observados todos os grandes homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e caíram, fizeram isso por orgulho. Exemplo, o orgulho fez Saul, rei ungido de Israel, perder completamente seu equilíbrio e propósito. O orgulho fez Davi, segundo o coração de Deus, cair e realizar um ato terrível, derramar sangue inocente, o que o impediu de construir o templo do Senhor. Para quem não conhece a história, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi escolhido pelo povo, né? O povo, ele queria um rei. Falei, não, a gente quer um rei, porque todas as nações têm um rei, a gente quer um rei também. A gente não quer mais que Deus seja o nosso líder, que Deus seja o que governa sobre nós. A gente quer um rei homem. E aí Samuel ficou muito triste, o profeta Samuel. Mas Deus falou pra ele, não, eles fiquem em paz, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, eles não querem a mim, mas eu vou conceder pra vocês um rei. E aí o rei escolhido por Deus foi o rei Saul. Saul era um homem alto, bonito, e aí ele foi escolhido como rei. Era do jeito que o povo queria. Um rei bonito, alto, inteligente e tal. E aí ele foi. Só que quando ele estava como rei, ele desobedeceu a Deus por 2 vezes. E quando ele desobedeceu, Deus rejeitou Saul. Deus falou para o profeta Samuel, olha, eu não quero mais Saul. Ele não é mais, o meu espírito não está mais com ele. Então o espírito de Deus que estava sobre Saul saiu. E a Bíblia diz que um espírito mau atormentava o rei Saul. E quando ele estava atormentado, o que aconteceu? Eles chamaram a Davi. Falou assim, olha, Davi, ele toca uma harpa. Ele toca a harpa, então pode ser que o nosso rei se acalme. E eles faziam isso. Aí chamou o Davizinho. Davizinho é o jeito que eu carinhoso que eu chamo Davi, tá? De quando ele era pequenininho. Então, chamaram Davi para o palácio. E ele ficou lá no palácio, tocava a harpa. Quando ele tocava a harpa, o espírito maligno parava de perturbar o Saul. Nesse meio tempo, foi quando todo o exército estava com medo do gigante Golias. E o gigante Golias afrontava o povo de Israel e nenhum dos soldados, nem o próprio Saul, tinha coragem de ir pra lá. Porque o Golias, ele tinha quase 4 metros de altura, pensa. Geralmente as nossas casas têm 4 metros de altura, né? Então pensa, quase do tamanho do cômodo aí que provavelmente você está, era o tamanho do Golias. Então pensa, todo mundo tá morrendo de medo. E aí o Davi vai levar pão pro irmão lá na guerra. E aí o que ele fala? Ele fala, não, eu vou... Quem é esse incircunciso aí que tá falando isso contra o povo de Israel? E ele vai com uma funda e 3 pedrinhas, se eu não tô enganada. E aí na primeira pedrinha que ele joga, pá! O Davi cai e ele corre, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Então ele sendo tão pequenininho, era muito valente, né? E aí ele era muito corajoso e ele foi lá e matou o Golias. E aí passou-se o tempo, foi quando ele foi chamado lá pro palácio. E aí a graça de Deus era sobre Davi. Nesse tempo, Davi já estava ungido. Ele seria o próximo rei de Israel, porque foi o rei que Deus escolheu. E ele foi muito abençoado. Todas as guerras que ele ia, ele era vencedor. Ele ele ganhava a guerra. E aí o que aconteceu? Uma vez, eles voltando da guerra, o Davi, as mulheres estavam na cidade para receber eles. E aí cantavam assim, olha, Saul matou 1000. O Davi matou 10.000. Então, eles louvavam falando isso. O que aconteceu? Saul
ficou com inveja. O orgulho entrou na vida de Saul, falou assim, eita, agora o que falta mais ele ganhar? Só o trono. Ah, então, peraí. Começou a fazer o quê? Querer matar Davi. Então, por causa do orgulho, ele quis matar Davi. E ele foi muito tempo atrás de Davi, querendo matar. E Davi falou assim, mas Senhor, você é meu pai. Porque pensa, desde criança, desde adolescente, ele estava ali aos pés de Saul, servindo Saul no palácio. Ele não voltou mais para casa dele, ele ficou lá no palácio, né? É como se ele estivesse em treinamento ali para a promessa que seria dele. E aí, o que acontece? O orgulho entrou na vida de Saul. Mas também, Davi também teve seu episódio. Também tinha orgulho na vida de Davi. Quando que ele foi orgulhoso? Quando era pra todos os reis estavam, todo mundo estava na guerra e ele, sendo rei, não estava na guerra. E aí o que aconteceu? Ele pegou, viu lá que tinha uma mulher bonita tomando banho. Eu quero essa mulher pra mim. Trouxe a mulher pra ele. O que aconteceu? Essa mulher engravidou. Só que essa mulher era casada. E o que aconteceu? Ele pegou, falou assim, não, eu vou dar um jeito agora, né? Já errei aqui, mas eu quero que isso fique, vou pôr panos quentes, vou deixar só entre nós. E o que ele fez? Ele chamou o marido, falou pro marido vir e deitar com a mulher. Só que falou, não, o marido, olha só, o marido era tão correto que falou assim, não, imagina, enquanto meu povo tá na guerra, eu vou estar em casa namorando com a minha mulher? Não. E eu vou ficar aqui na guerra, não vou pra casa, eu vou ficar na batalha. E aí, ele pega e fala pro general da guerra, fala assim, olha, põe ele na frente da batalha, porque era pra ter certeza de que ele ia morrer na batalha. E foi assim que ele morreu, o Urias, o marido da Betseba. E aí, quando Deus falou, exortou, através do profeta Natã, a vida de Davi se arrependeu amargamente. Ele ficou dias orando, ele ficou dias sem comer, sem beber, pedindo perdão a Deus, dizendo, não retira de mim o teu espírito. E essa foi a diferença dos dois. Saul, ele morreu orgulhoso, não se arrependendo. O Davi se arrependeu. Então lembra, o primeiro passo é a consciência. Será que existe orgulho em mim? O quanto que isso ainda dói em mim? E aí, o arrependimento é o caminho. Mas vamos continuar. Eu poderia citar dezenas de outros exemplos de grandes homens da fé, escolhidos por Deus para grandes obras, que em algum momento foram vencidos pelo orgulho. O orgulho funciona na nossa vida, como uma muralha, gerando cegueira sobre quem de fato estamos sendo. Ele anula a nossa consciência e logo, se não reconhecermos a existência dele, nem suas consequências na vida, não podemos eliminá-lo. Então, se a gente não tem consciência daquilo que é uma manifestação de orgulho e por onde que ela entrou na nossa vida, a gente não consegue ver. Pensa, é como se fosse um monstro invisível que vem e te bate, Só que você, sendo invisível, você não vai conseguir ver. Mas aí você tem uma ideia. Falando, não, eu vou pegar esse balde de tinta aqui e vou jogar nele. Porque na hora que eu jogar nele, aí ele vai ficar naquela cor. Vai ter a cor que tava aquela tinta. E aí agora você tem como lutar contra ele. Você tem como vencer. Você tem como eliminar ele. E tem o antídoto. Antídoto? Esqueci. Antídoto, desculpa. O antídoto é o que? A humildade. Igual outro dia eu conversava com uma amiga e ela falou, ai, que meu marido é assim, ai, que meu marido é assado. Eu falei, amiga, você não muda seu marido, você muda você. Aí eu falei, ó, a gente quer, todo mundo quer ter uma família feliz, uma família assim tal, mas e quem quer moer o orgulho? De dar o primeiro passo, de dar o braço a torcer, como diz o mundo. De falar assim, não, vou relevar isso daqui, vou perdoar. Quem é que quer? Só que é o caminho. Lembra que eu falei que as pessoas falam assim, o preço é muito alto. Não, mas como é que eu vou perdoar ele? O preço é alto. Só que você já paga o preço. Pensa, ficar a vida inteira sofrendo todas essas manifestações aqui.
pra você pensar. Melhor é fazer o que a Bíblia diz. Lembra, Deus rejeita os orgulhosos. Então a gente precisa se arrepender daquilo que a gente percebe que ainda há orgulho na nossa vida. Então pensa, qual foram as experiências que você viveu no seu passado que fizeram com que o orgulho virasse uma âncora de salvação para você. Entenda que naquele tempo, talvez para você sobreviver aquilo, ele foi necessário. Só que agora você já é uma adulta. Hoje você não precisa mais dele na sua vida. E você entende? Você consegue ver os prejuízos na sua vida hoje por causa de ter orgulho? O orgulho, o prejuízo de ter uma vida financeira bagunçada, o prejuízo de ter uma família sendo destruída por causa de feridas que ainda estão abertas. Quais foram os juramentos orgulhosos que você fez para você mesma? A Joyce Meyer, no livro dela, chamado Raízes de Rejeição, ela fala sobre os 5 muros que a gente faz, que a gente cria, esse muro do orgulho. Os votos, na verdade, desculpa. Fala dos muros, mas fala do orgulho também. E dos votos. Lembra do voto que eu fiz? Eu fiz o voto assim, ó, eu não vou dar mais trabalho pra ninguém. Foi o voto que eu fiz. Eu não vou dar trabalho pra ninguém mais. Foi um voto que eu fiz sobre forte dor. Sobre forte dor. E quantas vezes hoje eu tenho dificuldade de pedir ajuda? Hoje, agora com consciência, eu peço muito mais. Me ajude com isso? Me ajuda sim. Em casa, eu sempre tive o hábito de pedir ajuda. Então, desde que eu casei com o Ismael, a gente combinou uma coisa, de que um ia ajudar o outro. Porque quanto mais a gente se ajudasse, mais a gente ia ter tempo um com o outro, né? Então, quando eu casei, lembra, eu não queria ter o lar disfuncional que tinha na casa dos meus pais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre casamento, comecei a buscar livro, comecei a ouvir palestras sobre casamento e fui colocando aos poucos isso em prática. Então, em casa, eu sempre pedi ajuda pro meu marido. Tanto que hoje o Samuel ajuda também na casa. Essa semana, não me julga não, tá bom? Mas essa semana o Samuel me ajudou a lavar a louça. 3 anos de idade. Ele, mamãe, que ajuda? Mamãe, ajuda? Ajuda? Aí ele foi e veio me ajudar. Naquilo que pode, né? Eu fui dando plástico pra ele sentir, pra fazer parte mesmo. Sendo bem consciente e intencional, né? Então, é preciso dessa intenção da nossa parte. Eu tenho problemas financeiros. Por que você não busca ajuda na vida financeira? É o orgulho. Né, o orgulho de não sentar para aprender o que você não sabe, não sentar para ler um livro sobre finanças, para não sentar para ver um vídeo sobre finanças. Eu sempre digo o canal Me Poupe, que foi por onde eu comecei a me curar das questões de educação financeira, mas o conteúdo, a técnica é muito boa, ajuda muito. Mas se você não curar suas emoções, você vai voltar para o mesmo lugar, que foi o que aconteceu comigo, né? Que eu já tinha melhorado muito minha vida financeira, mas por não ter as emoções no lugar, voltei para tudo para trás de novo. E agora eu tô reconstruindo tudo outra vez. Mas tô sendo curada no caminho. Então, por quê? Lá na frente eu não vou voltar mais. Não vou voltar porque agora eu já tenho consciência. Lembra? Consciência, arrependimento, mudança de comportamento. Isso não tem. Se você mudar o comportamento, você vai mudar os frutos e você vai acessar a promessa. Entende? E lembra, quando se trata de dinheiro, não é sobre o quanto você ganha. O quanto que você gera de renda, na verdade. Mas como que são as suas emoções. Porque dinheiro realmente é emocional. Tem muito a ver com o emocional. Tem um livro do Thiago Brunet também que você fez muita diferença pra mim na minha vida. Foi esse. Dinheiro é emocional. Mas tudo isso por quê que eu tô falando, entrei nesse assunto? Porque tudo que a gente tem um problema e a gente não resolve é porque é orgulho, porque a gente não foi buscar uma ajuda. A gente não sentou pra aprender aquilo que a gente não sabe, tá? Então, o orgulho é como se fosse ser amante. Pra ele, nossa, você é maravilhoso. Você só tem qualidades. Nossa, tudo eu amo tudo em você. Você não precisa mudar, você é perfeita. Mas lembra, é um caminho de morte. Esse caminho do amante e do orgulho também. Então eu ressalto mais uma vez que grandes homens da Bíblia, eles desobedeceram a Deus e caíram.
e fizeram isso por causa do orgulho, porque não tiveram essa consciência de orgulho antes. Então essa foi a nossa reflexão sobre hoje. E amanhã a gente ainda vai continuar falando mais um pouquinho sobre orgulho. Eu não lembro quantos dias são, mas cada dia a gente vai entrar no nível de consciência mais profundo sobre o orgulho. Então não perca, tá? Amanhã, às 7 horas da manhã, venha também. Qual que é o exercício de hoje? O exercício de hoje é você escrever como que entrou o orgulho na sua vida. Quais foram as feridas que ele prometeu que ia te guardar, que ia te proteger. E qual é o preço de hoje que você e as pessoas que você ama têm pagado pelo orgulho. Então eu vou mandar fotinho lá, pra vocês entenderem tudo certinho, mas é escrever por onde ele entrou, de qual ferida e o que ele disse pra você que ia te proteger. E como que você hoje, você e sua família sofre por causa desse orgulho. Fichas caindo. É aí que eu falo que às vezes, todas as vezes que a gente sentou na mentoria pra falar sobre orgulho, nossa, gente, eu falava, meu Deus, me ajuda, porque eu era cega e não sabia. Mas vale a pena. Eu só digo pra você que vale a pena. A gente viver essa jornada. E tantos pesos que vão saindo das nossas costas que a gente vai ficando cada vez mais ereta. Não altiva, ereta. Porque fiel é o Senhor que, pra terminar a obra que Ele começou. Lembra, à medida que você vai deixando, o Senhor Ele vai mudando, vai te curando, vai te transformando. Então, acredita, vale a pena. Louvor de hoje, eu só quero tua presença. Esse louvor é lindo. Deixa eu colocar aqui. Eu só quero tua presença. É muito lindo esse hino, esse louvor. Então, temos aqui a nossa oração pra gente finalizar. Deus Pai querido, abro o meu coração, a minha mente, as minhas emoções para o Espírito Santo de Deus entrar colocando luz, trazendo verdade, consciência sobre todo orgulho que ainda existe em nós e as consequências dele nas nossas vidas, na vida das pessoas que amamos. Senhor, eu quero ter a mais profunda clareza sobre o agir do orgulho na minha vida, na vida das minhas amigas. Traz clareza, Pai. Assim, nós poderemos interromper o seu domínio sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, nas nossas ações e verdadeiramente que a gente se arrependa do mal que temos causado, para que tu possas nos perdoar e nos conduzir para uma vida de serviço a ti e não ao teu inimigo, que é o orgulho. Pai, muito obrigada por essa manhã, por este momento na tua presença, pela tua palavra nos exortar, Senhor. Senhor, traz consciência sobre as nossas vidas, de onde é que ainda temos orgulho, Pai, para que a gente possa nos arrepender. Que tenhamos um coração contrito, um coração, Senhor, que deseja, acima de tudo, a tua presença, Pai. Senhor, nos ajuda. Senhor, nós muitas vezes não conseguimos sentir, mas contigo, Pai, nós podemos todas as coisas, como diz a tua palavra. Até mesmo vencer o orgulho, Senhor, cada dia. Todas as vezes que ele mudar de roupa, Senhor, que a gente venha ter consciência da roupa que ele está usando agora, para que a gente possa, cada dia, caminhar para o lugar de sermos mais parecidos contigo e com a pessoa que o Senhor sonhou para cada um de nós, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Depois ouve esse louvor, faz o exercício. Daqui a pouquinho eu já coloco lá no grupo. E acredita, vai valer a pena. Um abraço em você de 40 segundos. Lembra, amanhã 7 horas, tá? Um beijo no coração, eu te amo. Deus te abençoe.